Fala, Cruzeirense, tudo certo? A janela de transferência se fechou, mas quem disse que o Cruzeiro parou de contratar? Nada disso. Tem aí mais uma joia do futebol sul-americano, Ney Servide Real, de apenas 19 anos. A Raposa, na última terça-feira, anunciou de forma oficial um pré-contrato com o jogador, que a partir do início da próxima temporada vai chegar como um agente livre e tendo um contrato em definitivo com o Cruzeiro por 5 anos. Mais uma captação interessantíssima. Quer conhecer mais sobre o jogador? Então fique firme no vídeo. Meus amigos e amigas cruzeirenses, o Ney Servide Real, de 19 anos, acabou ganhando muito destaque, até para além do continente, no Sul-Americano Sub-20, que foi disputado no início do ano. Então, ainda em 2025, ele conseguiu disputar um torneio relevante e despontar muito, mas muito bem. Ele foi o artilheiro da competição com 8 gols. E por apenas um gol, ele não igualou a marca do maior artilheiro dentro de uma edição de Sul-Americano Sub-20, Neymar Júnior. Em 2011, o Neymar fez 9 gols e ficou aí com essa marca de artilheiro histórico dentro de uma única edição de Sul-Americano Sub-20. E o Ney Servide Real ficou por um gol, hein? Isso dá um pouco do tom do quão expressivo foi o número de gols dele. Para além disso, ele deu 4 assistências, foi o vice-artilheiro no aspecto. Conseguiu somar 12 participações em gols, sendo o primeiro colocado no quesito. Então, no geral, foi o cara do Sul-Americano Sub-20. A Colômbia não venceu a competição, quem venceu, no caso, foi o Brasil, mas a seleção colombiana teve aí uma grande participação, terminando, no geral, na terceira colocação, e muito por conta do desempenho de Ney Servide Real. E aí vale até pontuar, dentro do torneio grandes jogadores atuaram, viu? Na Argentina, por exemplo, Cláudio Echeverri jogou muita bola, ele que é atleta do Manchester City e recentemente foi emprestado ao Bayer Leverkusen. Franco Mastantuono, de apenas 18 anos, negociado recentemente para o Real Madrid, também atuou na competição. E mesmo assim, quem foi o cara que mais chamou atenção foi o Ney Servide Real, novo contratado do Cruzeiro. E aí vale até chamar atenção para o mapa de calor dele dentro do torneio, né? Dá para se perceber que por várias vezes conseguiu jogar fora da área, um cara que tem essa capacidade, vou até falar um pouco mais ao longo do vídeo, mas que preferencialmente jogou como uma referência, né? E até por isso fez muitos gols, foi muito bem abastecido, mas mostrou todo o seu refino técnico para finalizar e com isso conseguiu fazer uma grande competição. E aí, depois disso, no Apertura pelo Milionários, já que ele permaneceu no futebol colombiano, atraiu o interesse de muitos clubes, tá? Inclusive de fora do Brasil, conseguiu aí quase, né? Quase conseguiu uma transferência para o Vasco da Gama, acabou que de última hora houve um imbróglio com o empresário e ele permaneceu no Milionários da Colômbia. E aí no Apertura ele não repetiu o mesmo desempenho, até jogou 15 jogos, mas somou apenas 2 assistências, não fez nenhum gol. Tem alguns pontos que precisam ser colocados quanto ao fato dele não ter rendido tão bem. O Ney Servide Real por várias vezes foi questionado por se desconcentrar das partidas, não parecia ter uma mentalidade tão forte, aparentemente não queria ficar no Milionários e dentro de campo acabou mostrando isso. Ele, para além dessa questão, acumulou alguns problemas extracampo, como por exemplo, apareceu numa live com a camisa do América de Cali da Colômbia, que é um rival direto do Milionários. São pontos, inclusive, que o Cruzeiro precisa ficar atento, mas mesmo assim, acho que a contratação dele é muito válida. E para além disso, o Ney Servide Real jogou muito fora da área, em excesso fora da área e bem aberto pelo lado esquerdo, dá para se perceber isso pelo mapa de calor. E aí vale enfatizar algo importante que certamente o Leonardo Jardim já está muito atento. A melhor versão do Ney Servide Real é se aproximando da área,
é jogando bem próximo da área em uma zona mais centralizada. É um cara que pode fazer bem todas as funções no ataque, mas existe um caminho para ele render mais atuando em uma faixa mais central do campo e de preferência próximo à área adversária, que é onde ele consegue ser muito perigoso. No geral, o Neisser Villarreal é um jogador técnico, forte, explosivo e adaptável. Me chama muita atenção ver um garoto de 19 anos tendo tanta capacidade de render bem em várias funções, como um centroavante, como um segundo atacante, um meio atacante, um ponta pela direita, um ponta pela esquerda. É um cara que dá conta de fazer tudo muito bem, mas, repito, precisa atuar o mais próximo possível da área adversária, onde vai se extrair a melhor versão dessa joia colombiana. E aí, pessoal, dentre os pontos que mais me agradam no jogador, tem um que, olha, me chama mais atenção, que é a capacidade dele de acelerar em espaços bem reduzidos. E eu queria até, da melhor maneira possível, buscar ilustrar isso para vocês. Nesse primeiro lance, que é um gol do Neisser Villarreal contra o Paraguai dentro do Sul-Americano Sub-20, inclusive foi o último gol dele dentro do jogo, ele fez um hat-trick, e aí esse lance marcou o quarto gol dele. Ele recebe uma boa bola do Jordan Barreira, jogador do Botafogo de 19 anos, e percebam que ele tá de costas pro gol, né? Já tem um adversário na cola dele. Nada simples se virar nessa jogada para fazer um gol, mas ele consegue, em um curto espaço de tempo e até mesmo de campo, girar bem, conseguir uma grande finalização. Um outro lance dele aí pelo Milionários, aberto pelo lado direito. Percebam que é um lance que ele está cercado pelo seu adversário e tem que acelerar a jogada, tem que buscar um espaço bem reduzido para tentar um bom ataque, criar uma boa jogada. Ele tem essa capacidade de articulação também, é algo que é importante de citar. E ele limpa facilmente o marcador, cruza para a área e vem o gol do Milionários. Na sequência, mais um lance dele contra o Paraguai, mais um gol dele contra o Paraguai. Esse foi na primeira etapa. Ele recebe um bom passe e olha, ele se desmarca bem entre dois marcadores do Paraguai, faz o famoso movimento de facão. É algo que ele faz muito bem. E aí ele arranca, consegue se virar bem e de primeira faz um belo gol, desloca o goleiro. Olhem aí como é interessante essa capacidade de adaptação dele, né? Agora é um lance pelo lado esquerdo, onde ele está cercado pelo marcador e consegue facilmente driblá-lo e aí já busca um cruzamento para a área. Então são alguns lances aí do Neisser Villarreal que mostram esse ponto que, como falei, é o que mais me chama a atenção nele, a capacidade de acelerar em espaços reduzidos, principalmente enfrentando times um pouco mais fechados, mais reativos. Isso vai ser muito importante para o Cruzeiro do Leonardo Jardim. A gente tem visto o tanto que é importante ter, por exemplo, um jogador com a capacidade do Caio Jorge para estar quebrando defesas com essa característica. E o Neisser Villarreal também carrega isso com ele. Agora vamos ao ponto. Dá para se comparar o Neisser Villarreal com o Caio Jorge? Dá, mas vale imaginar ele atuando realmente como um substituto do Caio Jorge? Dá, mas não é bem por aí. E vou buscar ilustrar essa questão até colocando o mapa de calor do Caio Jorge. O Caio Jorge, como dá para se perceber no mapa de calor, é um cara que atua muito mais dentro da área do que o Neisser Villarreal. É claro que o Jardim, ainda mais se tratando de um garoto de apenas 19 anos, pode fazer com que ele jogue mais como uma referência, né? Ele já tem a capacidade até maior do que o Caio de atuar fora da área, mas enfim, é um cara que, se o Jardim quiser realmente como uma opção ao Caio, ou até mesmo como uma dupla de ataque, ele pode sim fazer com que o jogador atue mais como referência. Mas eu imagino que ele possa também contribuir como um meio atacante. E aí sendo uma opção ao Matheus Pereira, né? Porque, como eu falei, ele é um jogador que joga mais fora da área do que o Caio Jorge, justamente por ter mais características de criar jogadas. É um cara que articula bem o jogo com a bola no pé. Ele não tem
o mesmo poder de finalização do Caio Jorge, não tem tanto recurso nesse sentido, mas é um cara que fora da área me chama até mais atenção do que o Caio. E aí, pensando nisso, eu acho que o Neisser Vidigal pode perfeitamente jogar como meio atacante, sendo uma opção ao Matheus, ou até mesmo formando uma dupla com o Caio Jorge, né? Mas, enfim, se o Jardim quiser pensar nele como referência, não vai me assustar. Só acho importante colocar isso, porque já vi alguns colocando como se fosse um jogador de um perfil completamente idêntico ao do Caio Jorge. Não é bem por aí, tem coisas que se assemelham, mas tem outras coisas que se distanciam um pouco. O certo, meus amigos, é que o Cruzeiro está fazendo uma aquisição muito interessante em moldes bem legais, afinal de contas é um pré-contrato, o Cruzeiro não está tendo custo, por exemplo, com multa rescisória, o Vasco iria gastar 4 milhões de dólares com o jogador, o Cruzeiro não está gastando nada, tem aí um gasto com luvas, comissão e tudo mais, mas em termos de multa, que é o que o clube geralmente mais sofre para pagar, não tem. É uma aposta, mas é uma aposta bem legal, viu? Acho que, assim como o Arroio, que até falei dele por aqui, é um cara que tem tudo para despontar bem com a camisa do Cruzeiro. Com uma boa estrutura, sendo comandado por um cara como Leonardo Jardim, o Neisser Vidigal é um cara que tem tudo para dar muito, mas muito trabalho para qualquer adversário. Viu? E aí, por óbvio, fica muito evidente que o Cruzeiro está realmente priorizando jogadores jovens com potencial de desenvolvimento de revenda no mercado, que eu gosto bastante. Hoje o Cruzeiro é realmente um clube que tem um perfil muito definido de se buscar no mercado. Vai em algum momento buscar algum nome mais experiente, não tenho a menor dúvida disso, mas me parece que a grande prioridade vai ser fazer um movimento como no caso do Neisser Vidigal, do Arroio, do Cauã Moraes, do Rian Guilherme e por aí vai. Muito legal ver o Cruzeiro com tanta capacidade de captar jogadores com muito potencial e conseguindo, claro, atrair esses atletas também. Espero que tenham gostado do vídeo, viu, pessoal? Deixem o like, os comentários e, se possível, compartilhem. E não se esqueçam, deixe aí, por favor, a inscrição no Fala Cruzeirense. Precisamos que essa comunidade cresça cada vez mais. Um abraço e até a próxima.